Aí existe também uma questão interessante. Quem são os santos no joio? Aquele que é o santo realmente convertido, santo, o que é eleito? São os praticantes do sistema religioso? Eleitos pelo sistema religioso. Você está dentro do sistema religioso frequentando um templo, você é santo. Ah, ele está dentro, está frequentando direitinho, dizimista. O presidente ali, os organizadores vão dizer que você é santo. Dizimista, exatamente. Então, dízimo em dia, você comparece às reuniões. Eleição humana, né? Ele te elege como santo, ele mesmo diz que você é santo. Isso, você é abençoado, você é santo. Então é eleito pelo homem, não é uma eleição do eterno, né? Tem a ver com o Criador. Então, e já isso é no joio. No joio. O sistema religioso, no joio que é carnal, que quer ver as coisas. Físico. Eles querem ver e sentir, pegar. Tá? Então, eleitos no trigo seriam eleitos pelo próprio Salvador. Pelo próprio Eterno, através do Salvador. Ele elege. Aí eu pergunto uma coisa interessante. Você vê um templo cheio de gente, todo mundo diz, que povo abençoado. Está todo mundo salvo, porque está dentro do templo. Está tudo salvo dentro do templo. Mas aí tem uma contradição, porque a Escritura fala que o Eterno é que conhece os dele. Ele conhece os corações de cada um. Sim. Entendeu? Então, ele elege. Vamos continuar, então, com a lista aqui. Tem bastante coisa interessante nessa lista. Vamos lá. Quem são os mediadores? Eu falei mediadores, né? Quem é o mediador no joio? No joio. É o sacerdote. O sacerdote é a pessoa eleita pelo outro homem, por outro homem. Ele é ungido pela tribo de Levi, alguém da tribo de Levi elegiu o sumo sacerdote. Sim, você está falando na questão do povo lá, né? Da lei, né? Mas vamos falar tô falando do joio agora, do sistema de religioso hoje. Hoje qualquer um levanta o outro. Qualquer um. Ou ele próprio se levanta pastor e vai embora. Então, o intermediário é o homem. É o homem, é o pastor. Embora ele diga que não é, mas e está provado que é. Até porque ele está tomando uma posição que não é dele. Ele está subindo num lugar elevado para ensinar. Né? Então, está se colocando como a mais, né? Maior, assim. Isso é uma verdade clássica, você pode ainda não ver. Salvador disse que os gentios têm capitães sobre si, os mais fortes dominam os mais fracos. Com vós, porém, não serão assim. Mas é assim que está sendo. É assim que está sendo. O mais forte ganhando o mais fraco. O mais sábio ganhando o mais bobo. Isso. Eles pegam, selecionam as pessoas que dizem que está mais preparado do que outros para ensinar. Para ensinar. Mas exatamente. É isso que está acontecendo. Esse é o joio. Então, no joio, eles elegem o homem. Por quê? Porque vivem na antiga aliança. Sim, onde se elegia o homem lá, o sacerdote. Tudo que nós estamos falando aqui, o joio pratica práticas físicas. Já reparou? Tô vendo. São práticas carnais, né? Agora, no trigo, aquele que o Salvador ele semeou, quem é o mediador? É o próprio Filho. É o próprio Salvador. Ele falou que ele é o único caminho até o eterno. Ele é o único mediador. E ele é a verdade até o eterno. Não existe outro caminho. Então, a gente percebe realmente que eles estão puxando tudo para remendar pano novo. Em vestes velhas. Em vestes velhas. Eu falava hoje, fora do ar, pelo jeito essa veste está bem menor hoje do que o remendo. O remendo é bem maior. Já está passando o tamanho da veste. Que é muita coisa. Exatamente. Não é pouca, não. Então você veja, ele deixa claro que não precisa de mais ninguém. E ele não precisa que ninguém vos ensine, porque o meu espírito ensina, entendeu? Então a gente tem lido e visto essas coisas, só sem muito assim, né? E tá um passando pro outro, né? Estamos aqui passando adiante, e o pessoal que está assistindo vai ver mais coisas e vai passar adiante também. E pedir uma ajuda, né? Como o souber fala, vai passando pra gente. Então acho que ficou claro isso aqui. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. O próximo irmão vai gostar. Qual que é o templo? O templo? Eu acho que é a Igreja Assembleia de Deus. Esse é do joio, né? Esse é o joio. É a alvenaria, né? É a alvenaria. Então, o templo no joio é o templo de alvenaria, é aquela construção, é a blasfêmia contra o tabernáculo. É levar a presença do Eterno para dentro de um templo feito por mãos de homens. É aquele templo do qual não tem direito de participar os que servem a esse templo. Exatamente. Esse é o templo do joio. Do joio. Que foi semeado depois do trigo. Que veio semeado por Constantino. Exatamente. Começou com Constantino. Constantino pegou a herança dos hebreus, misturou com o paganismo de Roma, junto com o judaísmo, e criou o cristianismo. Criou o cristianismo. O cristianismo é o resultado de tudo que não prestava no mundo. Tudo que não prestava em termos de religiões na época se misturou tudo num grande caldeirão, né? E se fez. E aí ficou o templo de alvenaria no joio, que tomou o lugar do templo feito pela mão do Eterno, que somos nós. Exato. Né? Então já acabei de falar no trigo, então, qual seria o templo? No trigo, no verdadeiro. Nós. O templo é a tenda aqui, o Ohol. Né? O Ohol de Oholial. Nós somos a tenda. O templo. Ohol é tenda? É tenda. Tá? Então nós somos a tenda, o tabernáculo. Então no trigo somos nós.
Você veja que tudo é físico no joio. No joio tudo é físico. Tudo é físico. O homem tenta ver aquilo que é invisível. O templo, então, é aquele que ele caminha da casa dele até aquele local e entra naquela porta ali. Isso, no joio. No joio. E no caso do trigo, você veja que é o contrário. Nós temos que ir ao templo. E no caso do trigo, ele vem ao templo. O Eterno vem ao templo. Certo. Ele habita no templo. Sim. Eles invertem tudo. Nós temos que ir até o Eterno. Isso. Lá até o Deus. Até Zeus, né? Porque o sistema religioso prega Zeus e Esos, aquele ídolo galáctico, que tem fotos na internet, pode baixar, você vai achar foto do ídolo Esos gravado numa pedra. Dali foi uma raiz do nome Esos, também de Esos de Roma, que começou com Iosous e tudo mais. O nome Iosous vem da deusa Io. Quem quiser confirmar, assista aquele filme novo que foi lançado, Fúria de Titãs Novo, que a deusa Io tá sempre com Perseu no filme. A deusa Io, feminina, acompanha Perseu no filme todo. Io, Io, Io pra cá, Io pra lá. Iosous, Io, a salvação de Io, quer dizer, Sous vem de Sóter, que é de Apolo, a salvação de Apolo. Então é tudo paganismo, tá? Tudo paganismo. Quem segue templo, segue isso. O templo de alvenaria. Certo. Tá? O templo feito por mãos de homem, que é a força humana tentando criar um templo pro Eterno. Entendi. Isso é impossível, né? A ceia é interessante, né? No joio, qual que é a ceia completa? A ceia? Nós falamos do pão já, mas qual que é a ceia? A ceia é a ceia mitraica. A ceia mitraica. A Eucaristia, isso tem um vídeo de Mitra que explica bem, né? né? A gente já viu lá nos vídeos de Mitra que meu irmão botou. Isso aí eu vi assistir, muito bom aqueles vídeos lá. Esse aí no começo você torce o nariz, acha que não é, mas depois tem que concordar. Não é verdade pura. Então é o pão e vinho mitraico. É mitraico. Mitraico, né? Come-se um pedacinho de pão para alimentar o corpo físico, que nem alimenta nada, que é um toquinho de pão. Vai morrer de fome se comer só aquilo ali. Tá? E na casa do trigo, qual seria a ceia verdadeira? A ceia é compartilhar o pão. O pão. Mas que pão que é esse? Nós já falamos do pão agora antes. O pão é a carne do nosso Salvador. Criador. O que é essa carne? É a verdade. Espiritual, a verdade. Essa é a verdade, é o espírito da verdade, é compartilhar com os irmãos a verdade, tudo que se descobre. Passar, cear, sentar, nós estamos ceando aqui agora. Tem mais gente aqui atrás de nós na câmera, né? Tem a sua mãe ali, a minha irmã. Então a gente tá ceando. Isso. Tá bastante gente aqui atrás. Então tá todo mundo ouvindo assim. Tá todo mundo prestando atenção aqui. Porque estão todo mundo ceando junto. E eles escutam, vão passar para outro. Vão compartilhar. Vão fazer igual o levita fazia com o dízimo. Vão compartilhar a comida. E já foram aqui compartilhar hoje outros que estavam aqui, né? Isso. Já saíram 3, na verdade, né? Renato e a Cássio. Então essa é a ceia espiritual. Eles tentam transformar numa coisa física para poder ver que está ceando. E são servidos, né? Eles não são servidos. Não servem, eles são servidos. São servidos, né? É o inverso. É o inverso do que tem que se fazer, de compartilhar, de levar, né? Agora, essa aqui acho que é interessante também. Vamos comentar um pouco dessa aqui. Qual é a mensagem no joio que eles chamam de... Como é que é pregada a mensagem no joio? Eles pregam. Você estava falando do vinde, né? Vinde, ouvir. Né, o evangelho, no joio, ó, vamos ver, a mensagem. No joio nós temos, como é que é o nome da mensagem no joio? O nome. Eles dão, eles mandam eles convidam, eles não, que eu também quando estava lá fazia. A gente aborda a pessoa na rua e convida para ir na igreja ouvir a palavra. Para ir pro templo religioso, né? A palavra, lá dentro, lá que vai se ouvir a verdade, né? Vamos lá na minha igreja ouvir a palavra de Deus. Então é o vinde. Vinde para ouvir a palavra. Vinde para ouvir. Você chama, o que a gente faz. Chama para dentro do cercado, do aprisco. Do aprisco. Pra eu já tô lá. Agora o pastor fala, vai evangelizar. Aí eu vou para a rua. Fulano, vamos conhecer minha igreja, vamos ouvir a palavra de Deus. Vinde ouvir a palavra de Deus. E o que eles ensinam ali? Como é que é o nome da mensagem? O evangelho, né? O evangelho e as boas novas. Então o joio ensina o evangelho e manda praticar o vinde. O vinde. Vinde para ouvir. E no trigo? Como é que foi falado lá atrás no trigo? Lá eu sei que ele mandou ir, não vir. E levar a mensagem aos outros. E pregar, começando lá pela região dele e até o resto do mundo. Né? Eu sei que o que ele mandou pra gente fazer foi ir e pregar. E pregar. E pregar o quê? O evangelho ou as boas novas? O evangelho parece que é grego, né? O evangelho é grego. Olha a herança grega aí de volta. Nós estávamos falando do grego até agora há pouco tempo. Apareceu o grego mais uma vez. O Evangelion, né? Evangelion. Já tive gente... Eu tenho que pesquisar mais sobre isso, mas estamos falando que é o nome de um general romano que era Evangelhos. É bem possível. Aí Constantino, para homenagear o cara, botou lá o nome da mensagem que eles pregavam como Evangelho. Nós temos que pesquisar, não tenho certeza disso ainda. Não vou falar porque eu não tenho certeza, tá? Então você vê. Então a mensagem é pregada no sentido do vinde para ouvir. No joio. Tá trocado. No joio. E no trigo é ide e falai. Sim. Falai.
E não é para se pregar o evangelho, é para se pregar as boas novas do reino vindouro. Eles pregam o evangelho da teologia da prosperidade. Para você dar para Deus para receber o dobro. Isso. Então, vinde para ouvir o evangelho da prosperidade, para ter tudo aqui nessa terra. Enquanto que o Messias prega, ide e pregai as boas novas do reino vindouro. E vamos dizer o contrário, é más novas daqui. As más novas daqui. Né? Aqui tereis aflições, né? Aqui tereis aflições. Pega o teu madeiro e me siga. É uma coisa negativa. Amado, é o seguinte, a pessoa tá rindo tudo aqui, ó. Tem que rir mesmo. Tem que rir mesmo. É porque é uma piada, realmente. Não, mas nós ficamos muito tempo nessa piada sem achar graça. Esse é o problema. E temia. Ficava servindo essa piada e temia, né? Infelizmente temia. Ó, mais uma interessante aqui. Essa ficou entendido, acho, né? Vamos partir para a próxima. Sim, eu não sei se tem mais alguma coisa. Não sei se tem dúvida. Se quiser comentar, fala aí. Aproveita o ensejo aí. Essa questão essa inversão aí é uma das mais clássicas. Não é a única, mas é uma das mais clássicas. Por que você fala? Você ir é o contrário de vir. E falar é blasfêmia. É o contrário de ouvir. Na verdade, aqui tudo que a gente falou até agora é uma blasfêmia. O joio é sempre blasfêmia. É o contrário. A blasfêmia ela sobrepõe uma verdade. Né? Por exemplo, como eu estava falando, eles invertem tudo pro lado físico. Né? Pro lado físico. Você tem que ir para um tempo físico para ouvir alguém físico tudo falando. Isso que falando. Então é o que o inimigo semeou quando os discípulos dormiram? Exato. O joio. Ou seja, foi os semeado. discípulos dormiram também. Foi eles que deram sonífero para os discípulos, porque eles mataram por um. Mataram por um. Sonífero, mataram mesmo. Não, porque eles dormiram, né? Dormiram. Pois é. Eles mataram por um. Na verdade, o sistema religioso, né? Veio, acabou de acabar com todos que tinham ali. Mas o nosso Salvador. Que tá aí o joio puro. O nosso Salvador, ele avisou. Cadê o trigo, irmão Fernando? Só tô vendo joio agora. O irmão falou isso aqui. Eu não tava vendo tanto joio, mas agora eu tô vendo joio. O joio tá começando a aparecer. Tá começando a chegar a hora da ceifa, como eu tava explicando na parábola. Então agora eles estão quase maduros já. Estão começando a enxergar, porque o joio está começando a aparecer agora, no final. Ele vai começar a se diferenciar. Eu tinha explicado que agora que a aparência dele de joio está se manifestando. Isso, porque nós falamos que o joio continua reto e pardo, né? E o... Desculpa, escuro, mais pardo assim. E o trigo ele se curva e fica louro. Então, enquanto eles estão mais novos, não tem. Até agora até estava assim. Eles são garotinhos. Agora chegou no final, eles estão começando a ter a diferença. Agora está tendo a diferença. Agora. Porque está na hora. Está na hora da dízima, da ceifa. Tá. Entendeu? Certo. Aí, agora é hora de aparecer os sinceros. Como falou, a heresia agora vai se manifestar o sincero para acabar com a heresia. Entendi. E engraçado que a gente vivia no sistema do adversário. A gente estava servindo o adversário. Achando que é uma coisa correta. Isso vai ficar claro quando a gente estudar o Apocalipse. Daqui a pouco. Vai ficar claro. Tá? Falamos da mensagem, acho que deu para entender. Se parecer mais alguma coisa, vamos matar. Vamos falar. Qual é a palavra? Vou usar o termo antigo. Palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus no joio? A palavra de Deus. Que Jesus gosta de bater. Não. O irmão falou tanto da palavra. Isso aqui é a palavra. A pessoa coloca aqui a palavra. Bíblia. Então, no joio, eles ensinam que é um livro. A palavra no joio é a Bíblia, sem dúvida. Agora eu peguei. Então, vamos falei a vida toda. Vamos esmiuçar isso? Oba, que o irmão tá me surpreendendo aqui com cada coisa aqui. A palavra, por que eles querem ver a palavra? Porque a palavra é algo que está escrito, eles estão vendo aquilo ali. Eu posso tocar. Porque eles querem ver aquilo, né? Eles querem tocar. É porque a palavra Bíblia, ela é física, você pode pegar. Pode abrir, pode ver. Agora, isso uma coisa que está clara para nós, que nós sabemos que a palavra se fez viva. Né? O verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Então, quando você fala que... Quem é esse verbo? É o próprio Filho do Criador. Yahushua, o Salvador. Tá? Se ele é o verbo que se fez carne, como é que eu vou dizer que é um livro? Não pode, ele não é físico. O livro é coisa do joio. É porque o livro é coisa material. É físico, entendi. É físico, agora. Tá entendendo? Sendo que o verbo se fez carne. Sim. Tá entendendo? Sim. Então como é que eu vou idolatrar um pedaço de papel escrito? Eu vou usar para ler, para tirar minhas referências. Eu inclusive nem leio em livro, eu gosto de ler no notebook aqui bastante. Leio mais de uma, porque com a paganização que tá, você pega mais coisas, quanto mais para trás, né? Sobre a Bíblia, é importante também lembrar que nenhum discípulo do Salvador usou Bíblia. Exato. Bem lembrado. Nem Septuaginta, nem Bíblia. Não usou nada. Aí o Messias... Eles chegaram até a citar a Escritura, mas Bíblia não usou. Nunca usaram nada. Nada. O Shaul, na verdade, vinha com... Ele pesquisava muitos rolos, né?
Era. O rolo que ele ia buscar os rolos das escrituras antigas, né? Era. E tal. E não dava para andar aquele rolo porque era 2 ou 3